Thiago França, né? E após o nosso casamento, acrescentou o Carajá. A minha história com a Tuinac, ela é muito longa, assim, de uma forma geral. Porque a primeira vez que vi a Tuinac foi através das redes sociais, uma rede até extinta, chamada Orkut. Poucos devem se lembrar dela ainda. Então eu lembro que vi uma foto linda dela, ela sentada na areia, com o cabelo esvoaçante, varrendo o chão, e com um olhar profundo, e olhando para o horizonte. Eu tinha uma frase muito bonita abaixo da foto dela, e eu lembro-me que coloquei: sua frase é muito boa, mas a minha é melhor. E coloquei o trecho de uma música, se não me falha a memória, de Amelinha. E coloquei o trecho dessa música. E aí a gente trocou algumas mensagens, né, por intermédio dessa foto. Ela colocou uma frase ainda melhor, eu fui colocando outras. E ficou por isso mesmo, né? Nessa época eu morava em Confresa e ela aqui em São Félix do Araguaia. E uns 6 meses depois eu tive a oportunidade de vir a São Félix do Araguaia. E naquele momento acabei lembrando dessa pessoa, né, que eu tinha trocado algumas mensagens através do Orkut. E foi passando uma índiazinha, e eu peguei no braço dessa moça e segurei e falei: olha, você conhece uma moça chamada Tui... Aí ela falou: Tuinac? Eu falei: sim. Aí ela falou: sim. Eu falei assim: onde é que ela está? Aí ela apontou, né, com o braço e falou onde ela estava. Eu vi ela lá de novo, na areia, sentada, e conversando com algumas pessoas e tudo, alguns rapazes, algumas moças ali, uma quantidade de amigos. E eu esperei um momento mais adequado e fui conversar com ela. Daí começou toda a nossa história. O início da nossa história foi toda assim. Então, nessa noite, nós nos conhecemos melhor e começamos um relacionamento meio rápido ali. Então, foi muito bom ali ter conhecido ela naquele momento. E posteriormente, anos depois, coincidentemente, vim saber que a menina que eu segurei no braço para perguntar sobre ela era a Iburé, a irmã mais nova dela. Foi uma coincidência, acho que 1 em 1 milhão para isso acontecer. Depois de um bom tempo que nós tivemos um relacionamento rápido e depois nos afastamos. Ela foi fazer faculdade, eu tinha outras prioridades no momento. Ficamos alguns anos sem se ver. E a última vez que nós havíamos nos visto foi em 2009, que eu passei e falei para ela, eu estava vindo de uma viagem, eu estava com uma boneca na mão. E eu falei só para ela assim que para ir na rodoviária que eu tinha algo para entregar para ela. Ela foi, me esperou e eu entreguei para ela uma boneca. Aí eu só falei para ela o seguinte: olha, essa aqui é a filha que nós não tivemos. E eu segui minha viagem, fui embora. 5 anos se passaram depois disso, quando em 2014 eu retornei aqui em São Félix do Araguaia e resolvi perguntar por ela, se conhecia ela, o rapaz do qual eu perguntei, um colega de trabalho, né, um amigo de trabalho chamado Aramitan. Aí ele falou que eu conhecia ela e eu perguntei: ela tá namorando? Ele falou: não tá casada? Também não. Aí peguei o telefone dela e fui ligar. E nesse momento ela falou, né? Quando eu liguei para ela, né, através de um celular, ela estava na aldeia de Luciara, São Domingos. E a primeira frase que ela disse ali, que foi impactante para mim, foi depois de 5 anos sem falar com ela, e eu só falar boa noite. Eu falei: boa noite, tudo bem? Ela só ouviu, ficou em silêncio e falou: eu não acredito que você está me ligando novamente. Eu só respondi: você não sabe quem está falando? Ela falou: sei sim, é o Thiago de Confresa.
Então aquilo foi um dos tijolos que ela começou a tirar, né, ao meu derredor, que ao longo de algumas situações que eu vivi no passado, eu fui colocando alguns tijolos em torno de mim. E esse foi o primeiro, na verdade, que ela tirou para iniciar o nosso relacionamento posteriormente. E ela falou, né, a gente ficou falando algum tempo, acho que uns 30, 40 dias via telefone. E ela falou que queria me ver. Eu falei que eu não poderia vir aqui e que eu estava trabalhando. E, na verdade, eu estava meio que com uma certa barreira sobre relacionamento. Eu estava 3 anos e meio sozinho. E estava muito bem sozinho, para te falar a verdade. Claro que lá no fundo sempre fica aquele faltando algo, né? E ela foi para Confresa. Não, eu vou ir te ver. Falei, então vem. Pensei comigo, vem nada. No entanto, ela me ligou, falando que você estava chegando em Confresa. E fiquei pensativo com relação a isso tudo, toda aquela história que nós havíamos iniciado há muitos anos atrás. E como se daria isso agora? Sentamos, conversamos desde o início do nosso relacionamento, o que aconteceu, o que poderia... Eu queria realmente saber se ela estava com a cabeça centrada para entrar num relacionamento, porque naquele momento eu não estava com... queria realmente... Não tinha mais idade nem paciência para poder ter um relacionamento de ficar namorando e tudo. Falei, mas quer namorar comigo? Beleza, vamos casar. Então vamos casar. Para mim só serve se for assim. Hoje nós vamos coisar, daqui 6 meses vamos marcar nosso casamento para daqui 6 meses, para a gente se organizar. E só serve para mim assim. Quero ter 4 filhos, assim, e expliquei a minha situação. Ela concordou, então daí, né, a gente iniciou esse processo já de casamento. E a Tuiná que veio para São Félix e conversou com os pais dela, falando que eu viria para conversar com eles. E isso, quando a minha esposa posteriormente me contou, que isso foi muito positivo do ponto de vista cultural, né? Porque as pessoas que realmente querem construir algo sério e correto do ponto de vista cultural, até mesmo do nosso ponto de vista tauri, né, do não indígena, a gente sempre conversa com os pais, que é um sinal de respeito com relação à pessoa que a gente está pretendendo e também com os familiares dela. E vim para São Félix para falar com os pais dela. Uma amiga nossa em comum falou assim, olha, você conhece o pai dela? Eu falei, não. Aí ela só falou assim, venha preparado para tudo. Naquele primeiro momento eu não sabia o que significava o que ela disse naquele momento, né? Essa preparação, venha preparado para tudo. Mas eu me lembro que disse que quem ia à minha frente era Deus. Eu ia só atrás, correndo as bênçãos. Eu não me importei mais com aquilo e cheguei. Graças a Deus, fui muito bem recepcionado pelo meu sogro aqui nesta área onde a gente está conversando. Tinha preparado um almoço, né, para me recepcionar. Então, assim, desde o início, tanto o meu sogro quanto a minha sogra, o meu sogro Sariri, do Cucuy e a Uequedé, que é a minha sogra, me receberam muito bem, né? A partir daí foi iniciando tanto o processo de pedido de namoro e consequentemente de casamento. E um fato interessante é que eu cheguei aqui para pedir namoro a Tuinak e tudo, falar com eles, me apresentar, falar, olha, se eu tenho alguma coisa, se eu quer saber mais a respeito de mim, eu vou namorar com a Tuinak, nós pretendemos casar daqui 6 meses e tudo. Quando eu terminei de falar tudo isso pro meu sogro, a minha sogra, estava minha esposa do meu lado, no caso a Tuinak do meu lado, a minha sogra do meu lado, meu sogro à minha frente num sofá e a minha sogra só falou o seguinte, Tiago, na nossa cultura, ela falou tudo a respeito dessa cultura, falou que não existia o namoro. A partir do momento que eu vim para pedir ali namoro, culturalmente a gente estava casado. Então,
a partir daquele momento a gente estava casado e que ela ia falar para a Tuiná que arrumar as coisas delas, que quando eu fosse eu já ia levar ela. Então eu vim para namorar e já saí casado de imediato, então foi muito... Eu imagino que se fosse uma pessoa que tivesse só meio que querendo enrolar alguém aí, ia dar um certo problema. Mas para mim foi tranquilo, graças a Deus. Eu lembro que meu sogro... Eu só falei o seguinte, olha, eu não sabia dessa questão cultural, ela não havia me falado, mas para mim não tem problema. Casar hoje ou daqui 6 meses é casamento, não tem problema. Como eu não estava preparado nesse sentido, ela tem que resolver algumas coisas e eu vou para a Confresa e vou resolver essa questão de casa, cama, essas coisas para a gente morar, para a gente casar, né? Quando chegar lá ter alguma estrutura. E meu sogro, sábio como sempre, ele só parou, ficou me olhando, pensou e falou assim: Tiago, como eu tô vendo que você é um homem sério e que é algo sério com a minha filha, eu vou permitir que seja assim. Você pode ir para a Confresa, arrumar essas coisas, ela vai ficar aqui te aguardando e pode ficar tranquilo que eu vou cuidar dela para você até você vir buscá-la. Eu achei interessante e até hoje isso pendura na minha memória. Então, assim, a recepção aqui, né, foi muito boa, graças a Deus. E posteriormente, né, na aldeia, nas apresentações, né, foi muito boa. Nós fomos para Luciana, a recepção lá da família por parte da minha sogra, por parte da mãe dela foi muito boa. E por parte do pai também. Até teve um fato inusitado que ela tem uma tia que tem medo, né, de branco, de não indígena. E quando ela foi chamada para me conhecer, eu estava na casa da tia dela com a Chilo, a Tuiná só falou para mim o seguinte, falou: Tiago, tá vindo uma tia minha aí que ela tem medo de branco, se caso ela tiver alguma reação, você não se preocupe não, porque ela tem esse problema e tudo. Eu falei, não, tudo bem. Então ela passou por mim, falou com a Tuiná, que conversou, e o que eu achei interessante também é que durante aquele período, elas instruíram muito a Tuiná, falando, olha, você tem que cuidar do seu marido, você tem que arrumar as coisas dele. Então foi todo um aconselhamento, juntou as tias delas em torno dela e foi aconselhar. Claro que isso foi traduzido para mim posteriormente, porque da língua, né, naquele período eu não entendia nada. Hoje já começo a compreender um pouco mais, entendo algumas coisas, não falo ainda, mas entendo um pouco. E essa tia dela só levantou posteriormente, me abraçou e chorou muito. Ninguém entendeu nada, a minha camisa chegou a molhar. A tia dela chorando e me abraçando. Aí ela só olhou nos meus olhos e falou: seja bem-vinda à nossa família. E seguiu a vida dela. Então isso para mim foi muito impactante, porque eu fui muito bem recepcionado, graças a Deus até hoje. Sou muito bem respeitado na aldeia, né, pelos familiares dela, eles me respeitam muito. E consequentemente eu respeito eles do ponto de vista cultural, do ponto de vista até mesmo espiritual. A gente tem muito um respeito mútuo um para com os outros. Então esse é um pouco assim dessa minha entrada nessa família, né? Temos muitas coisas em comuns, temos as nossas diferenças culturais, mas graças a Deus a gente tem ido muito bem.